Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer aqui um vídeo muito importante, quer dizer, importantíssimo. Hoje eu quero falar sobre a Igreja do Senhor. O tema do vídeo de hoje é Cristo, o fundador da Igreja. Estou até com a camisa aqui da minha igreja, da UMADEB. Para quem não sabe, né, eu sou do Ministério do Belém, Assembleia de Deus. E hoje eu quero falar sobre Cristo, o fundador da Igreja. Esse será o tema de hoje. A gente vive em um mundo onde a igreja ela é muito mal falada. As pessoas querem manchar a igreja. As pessoas só querem falar dos malefícios da igreja e não traz os benefícios que a igreja produz na sociedade. Quer dizer, a igreja ela não tem nenhum malefício. O que tem são as pessoas que dentro da igreja elas falam que é da igreja, mas acabam fazendo coisas que a igreja não apoia, que não está na regra de fé e prática da igreja, e isso acaba manchando a igreja. Só que nós devemos entender que em toda e qualquer instituição tem ali a sua doutrina, tem a sua regra ali de conduta, só que vai da pessoa, vai do ser humano em cumprir isso à risca ou não. Assim, igualmente, a igreja tem uma regra de fé e prática que é a Bíblia Sagrada. E tem pessoas que não querem praticar aquilo que a Bíblia ensina. Você pode observar na história da igreja, quando a igreja matava as bruxas, essa questão de matar bruxa, tinha no Antigo Testamento que quando Deus escolhe o seu povo separado, Deus não queria mistura, então era permitido que se alguém estivesse fazendo feitiço, magia, dentro ali da sociedade do povo de Deus, do povo de Israel, a própria Bíblia diz e Deus ordena que se queimasse-se essa bruxa, para não fazer com que essa magia se espalhasse para outras pessoas, né? Então era permitido. Só que as pessoas não entenderam a Bíblia, não entenderam que Jesus veio trazer uma nova lei, um novo concerto, uma nova aliança, que diz que amai ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus veio à terra morrer na cruz por nós, mas ele ensinou a gente amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, a ter compaixão pelas pessoas. Só que as pessoas ali, na história da igreja, queimavam as pessoas porque elas estavam ainda no Antigo Testamento, sendo que a igreja ela observa o Novo Testamento que diz que matar é errado, matar é pecado. Mas aqui eu quero mostrar que a igreja ela não foi feita por homens. A igreja não está fundamentada por homens, mas a igreja ela foi criada por Cristo Jesus. A igreja ela está fundada, ela está na rocha, ela está estabilizada em Cristo Jesus que a criou. Eu quero aqui trazer textos bíblicos que comprovam essa minha tese que Cristo é o fundador da igreja. Para trazer esse tema a vocês, para trazer essa aula para vocês aqui, essa breve aula, quero ser bem breve, eu estudei aqui com esses materiais, o Corpo de Cristo, né, essa lição, esse livro aqui, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Também vi aqui neste livro A Pirâmide da Sabedoria, que também fala sobre a importância da gente congregar. Também estudei aqui Igreja, o Corpo de Cristo, outra revista aqui. Então, esse conteúdo eu procurei para trazer aqui a verdade para vocês, de que Cristo, ele é o fundador da igreja. A igreja não foi criada por homens, a igreja foi criada por Cristo e ela é santa e ela é perfeita. Nós devemos entender também algo muito importantíssimo aqui que eu quero trazer, comprovando que Cristo é o fundador da igreja. Eu quero trazer essa tese aqui. Tem muitas pessoas que não vão à igreja porque elas pensam que a igreja foi criada por homem. E tem muitos desigrejados e eu quero que esse vídeo alcance essas pessoas, os desigrejados. Eu quero mostrar para vocês de que Cristo é o fundador da igreja e que ele pede que a gente fique em comunidade, fique em ajuntamento dentro da igreja. Devemos entender que existe a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é a igreja perfeita, é a igreja sem mancha, é a igreja que só Cristo
conhece e sabe quem são os verdadeiros. Agora, a igreja visível são os crentes, são as pessoas que se dizem cristão, estão à mostra, é visível, dá para ver. Só que a igreja invisível, só Deus conhece. Aqueles que realmente servem a Deus verdadeiramente e não por modinha, por status. Então, para comprovar minha tese aqui, eu quero ler alguns versículos da Bíblia Sagrada. Eu quero iniciar do Antigo Testamento falando sobre o tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo, ele pode sim dizer que ali era Deus preparando a igreja. Nós podemos dizer que o tabernáculo é uma espécie de igreja, porque quando a Bíblia ali no Antigo Testamento ela vai dizer a etimologia da palavra carral, que é ajuntamento, reunião, assembleia, que é parecido com o Novo Testamento, que é a eclésia, que é ali ajuntamento, chamados, reunidos, assembleia. Então, a palavra carral no Antigo Testamento, que traduz ajuntamento, e o tabernáculo é onde as pessoas se ajuntavam para fazer sacrifício a Deus, para orar a Deus. Ali o sacerdote, ele levava as orações do povo até Deus. Então a palavra utilizada ali, carral, ajuntamento, é a mesma utilizada no Novo Testamento, que é a eclésia, chamados para fora, comunidades, assembleia, reunião. Então o tabernáculo, Deus pediu, para que Moisés fizesse o tabernáculo. A Bíblia diz em Êxodo 25, no verso 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus, ele diz a Moisés, o desejo de Deus é sempre habitar no nosso meio, é sempre estar no centro da nossa vida. Então Deus, ele faz o tabernáculo onde o povo sacrificava, pedia perdão pelos pecados. Ok, o tabernáculo foi instituído por Deus também. Agora o templo, que também podemos chamar de igreja, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, os sacerdotes, e dentro do templo, foi colocado ali o tabernáculo dentro do templo. A Bíblia diz que Davi, ele foi aquele que quis construir o templo para Deus. A Bíblia diz que Davi, ele morava em uma casa estutuosa, e ele faz uma pergunta: eu moro nesta casa estutuosa, grande, bonita, e o tabernáculo fica lá no meio do povo, com areia, no deserto. E surge esse desejo no coração de Davi de construir um templo para o Senhor, uma casa, embora Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus, ele permite que Davi planejasse construir um templo, uma casa para Deus. Só que Deus, ele diz a Davi que Davi não iria construir o templo porque ele tinha matado muita gente e as mãos dele, Davi, estava contaminada de sangue. Então Deus não permite que Davi construísse o templo de Deus. Davi, ele só planejou, ele só arquitetou, mas quem executou o templo, que nós chamamos de templo de Salomão, foi Salomão. Ele executou essa obra. Davi, ele planejou. Deus não deixou ele construir. E nós podemos sim chamar o templo de Salomão de igreja, porque ali era um ajuntamento, é onde o povo se reunia para aprender a lei do Senhor, para sacrificar, para pedir perdão. Ali os levitas adoravam juntamente com os sacerdotes ao Senhor, e nós podemos chamar de igreja. Mas, meus irmãos, a igreja agora no Novo Testamento. Eu quero ler aqui alguns versículos que comprova que Jesus Cristo, ele é aquele que criou, ele é aquele que fundou a igreja. Sobre ele, a igreja não foi criada por homens, a igreja ela foi criada por Jesus Cristo. É por isso que você não deve deixar de congregar. É por isso que você não deve sair da igreja, mas você deve olhar para Jesus, olhar para ele e permanecer firme na igreja, pois esse é o desejo de Deus. Que a gente viva em comunidade, que mesmo com as desavenças com o nosso irmão, a nossa luta não é contra ele, mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E Deus, ele quer que a gente viva em união, como diz ali em Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, vamos lá para o Novo Testamento. Eu expliquei aqui o início do tabernáculo que foi de Deus, o templo também, que podemos considerar como igreja. Agora vamos falar da igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz
em Mateus capítulo 16, nós vamos observar uma das declarações mais poderosas sobre quem é Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele fala assim para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem, um Jeremias, outro João Batista, outros Elias. Aí Jesus ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ele toma a palavra e dá uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde a Pedro e diz: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, ela diz que a igreja, Jesus criou a igreja fundamentada, edificada sobre Pedro. Mas vendo a língua original, nós sabemos que Jesus ele usou ali um jogo de palavras. Ele disse: pois eu também te digo que tu és Pedro. Em grego significa Petros, pequeno fragmento de rocha. Aí Jesus ele vai usar a expressão agora Petra. E sobre esta pedra preta, que é rocha, ele aponta para ele: edificarei a minha igreja. E o texto continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não está edificada sobre o homem, sobre Pedro, está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Para comprovar isto, que a igreja está estabelecida, ela está em Jesus, eu quero ler aqui um versículo da Bíblia Sagrada que diz assim, que fala que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada, pelos edificadores, isto é, pelos judeus. Eu vou deixar o versículo aqui, eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou deixar o versículo aqui na tela, que diz que Jesus é a pedra angular. A pedra angular é aquela que fundamentava as construções daquela época, era a pedra principal, que sem ela a construção não ficava de pé. Eu vou deixar o versículo aqui para vocês verem. Então, a igreja está fundamentada sobre Cristo, que é a pedra angular, que é a pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, isto é, os judeus. Então, só por esse texto de Mateus, nós sabemos que a igreja é edificada sobre Cristo e Cristo ele criou a igreja. Meus irmãos, nunca podemos dizer que a igreja sou eu. Não. A igreja somos nós, todo o corpo de Cristo, a igreja invisível. Todos nós formamos a igreja, formamos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Ele é aquele que comanda a igreja, a Bíblia diz. Vamos ler aqui. Efésios 2:2 diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Romanos 3:5 também diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, meus irmãos, a igreja somos nós. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Observa que não podemos dizer que a igreja sou eu, porque se você estiver fora do corpo, você morre. Quando o membro, se você arrancar aqui o seu dedo, ele vai apodrecer porque ele está fora do corpo. Assim é o crente também, quando ele está fora da igreja, fora do corpo, facilmente a fé dele vai acabar, facilmente a fé dele vai morrer, porque Deus ele quer que a gente viva em comunidade, em comunhão. Para comprovar minha tese também que a igreja foi fundada por Cristo, eu quero ler aqui Atos 2:47, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava à igreja. Atos 21:28 também diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Então a igreja foi fundada por Deus. Hebreus 11:25 diz: não deixando a nossa congregação. Fala, pessoal, o vídeo acabou cortando, só que eu vou continuar aqui, tá bom? Lendo o versículo. Estou com um visual aqui porque acabei de chegar da igreja, mas eu vou continuar aqui. Hebreus 11:25, a gente estava lendo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Esse aqui é o último versículo que eu coloquei aqui para comprovar a nossa tese
de que a igreja ela foi instituída por Deus. A igreja é algo divino, não é algo humano, não foi criado pelas pessoas, pelo ser humano. E aqui, Jesus está nos exortando a permanecer na congregação, não se desviar, como estava acontecendo naquele tempo, mas a demonstrar, porque o dia está próximo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja pronto para este momento, esteja congregando. A igreja, sim, ela tem pessoas que não praticam o que a Bíblia diz. Sim, a igreja, ela tem pastores que desviam o dízimo, sim, mas a gente não deve olhar para isso. A igreja tem falhas, sim, mas nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ele veio para os doentes, não para os sãos. A igreja, ela é um hospital, onde existem muitas pessoas doentes, muitas pessoas curadas, e a gente tem que suportar uns aos outros, em amor, em mansidão, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então nós devemos ter isso em nossa mente. Você que é desengrejado, sim, a igreja tem falhas, a igreja tem pessoas que não praticam o que Jesus diz, mas nós devemos saber que tudo isso já foi profetizado por Jesus, que disse que o joio ia crescer no meio do trigo, mas ele disse para não cortar o joio, mas deixar crescer juntamente com o trigo, que no final, na vinda dele, ele separará o joio do trigo, a ovelha do bode. Esteja pronto para a volta de Cristo, congregando, porque está próximo à volta do nosso Salvador. A Bíblia diz que, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade. A Bíblia diz que vai ser como um ladrão da noite. Então esteja pronto, esteja congregando, esteja se santificando, porque, meus irmãos, é ordem de Jesus congregar. Não é ordem do homem, é ordem de Jesus. Tome cuidado com a sua salvação, por você não estar obedecendo ao nosso Salvador estando na igreja. Congregue, pois a vinda do Senhor está próxima. Fique com esse vídeo, compartilha, curta e comenta aí se falou ao seu coração. Deu um trabalhinho, cortou o vídeo, tive que refazer, estou refazendo. Então deixa o seu like, compartilha com as pessoas e que Deus seja em tudo glorificado. O meu propósito aqui é te ajudar a viver a sua melhor versão como filho de Deus na terra. Deus abençoe.